7 e a 8, que era da semana passada. A 7, eu abri aqui o vosso horário e agora a apresentação é a 6. É a 6 que hoje vamos dar. É o caraço, é 7 e a 8. Qual é ela, professor? Então lá, o último que lá está é o 8, Sim, é 7. que devia ser para hoje. Vamos dar a 7. Vamos dar a aula 7. Que era o que estava aqui aberto comigo agora. E atrasei que fiquei lá com uma pessoa. Vou-vos pôr aqui para verem qual é. Compartilhar a tela. É este. Compartilhar. Isto é um bocadinho complicado este, porque tem aqui um acetato para decorar, que são as transformações congruentes. Que é isto. É preciso saber estes nomes, eutético, peritético, monotético, todas estas 5, estes nomes, porque são situações específicas de transformação de fase, e é o mais difícil e fastidioso desta apresentação. Temos que decorar que peritectoide é a transformação de 2 sólidos num sólido. Pronto. Eutectoide é um sólido em 2, mas já vos vou explicar isso. Mas é chato, começa a aumentar o número de coisas a sabermos, a decorarmos dos materiais e dos diagramas. O resto daqui é fácil, são balelas, são definições. Já começo, temos aqui 26 pessoas. Aí interessa os participantes. Sem querer desliguei o som. Vocês dos que estão aqui comigo, destas 20 e tal pessoas, hoje, sei lá, 6h30, vocês estão livres? Todos, ou não? É para fazer-vos uma aula esta. Vai ser difícil conseguir conciliar para todos. Mas tenho que arranjar. Depois tenho que olhar para o vosso horário. E há bocado fui abri-lo. Vou partilhar a tela. Eu acho que ele está aberto. Tá. Fui abri-lo e como são 5, 6 horários que estão lá no ISEC, é difícil um gajo tirar um horário que tenha tudo ao mesmo tempo. As turmas simultâneas todas. Para ir ver aqui um vazio, à procura de um vazio. Eu sei que há um vazio hoje às 10 da noite para todos. Mas não posso estar a fazer para aí, nem ao fim de semana. É aborrecido. Mas tenho que agora imprimir estes horários todos e chegar-me a um consenso que eu pensei que era fácil. Por exemplo, agora às 4. Alguém que tem aulas. Quando? Agora às 4. Penso que sim, que há alguns que tenham aula. Algum? É isso, é difícil. Mas e quarta-feira? Quarta-feira de tarde. Pois é, uma solução. É as quartas-feiras que temos livre, vou ter que arranjar para aí. Mas esta quarta não podia, quando tive a reunião da Comissão Científica, e vai continuar na próxima quarta. Professor, o meu computador foi abaixo, pode repetir o que disse, que eu não ouvi. Ainda não foi nada importante, estou à procura de dias para encontrar uma hora extra, que estejam todos livres. Ok. Está a ser fácil, há bocado não consegui. Pensei que hoje às 7 os outros estavam todos livres. A dado momento apareceu um homem que disse que não podia às 7 da tarde. Hoje tinha fisioterapia. E disse-lhe, pá, você faça a mesma série e cuide-se, porque não faça como eu, que me desleixei durante anos e depois entalei. Estou mesmo mal, malta. Diz, vou aguentar até ao fim do semestre, mas tenho que ser operado. E, portanto, vai ser difícil conseguir. Vou ter que arranjar uma quarta que não a próxima para vos compensar essa hora. Fazermos aqui uma quarta-feira à tarde enfiada. Vocês vão ter frequências de algumas cadeiras que se lembrem de cabeça agora assim em maio. A próxima sexta. Não é esta, é a próxima da outra A semana. outra, a outra. Então também é aborrecido. Estão a ver? Sim. Ainda precisa de matemática. Vocês têm que organizar a matéria, que é quarta, estão mais livres, e as noites. E eu meter-me com uma aula é aborrecido. Eu vou ter que arranjar, então depois, se calhar, depois da outra.
Esta quarta-feira tem aula que tem essa frequência aqui? É matemática. Não, então não. Já chega as dispersões que vocês têm andar de um lado para o outro agora com algumas aulas presenciais. Andarem fartos disto tudo. Dos problemas da vida e da família. Ainda mais com uma frequência, termos uma hora pendurada ali numa quarta, não quero. Fica para a outra quarta. Depois marco os outros e vou tentar apontar. Portanto, não fazemos dia 5. Vocês têm frequência até a 7. Vamos tentar a 12. Vou ter que aqui anotar, deixar anotado. Graças. Vou pôr mesmo no bate-papo, senão esqueço-me e depois não me complico completamente. Opa. Já começamos por estar tempo, estava eu há bocado. Em frequência à matemática, dia 7. Quantas pessoas é que temos aqui? Já temos 26. 26. Não está mal. O que é que isto está assim? Só um bocadinho que eu já vou compartilhar. 27. Já temos 27. Sempre aumentar. Zuca. Era 26. Vamos pôr esta apresentação que é um bocadinho chata. E é por isso que às vezes vocês desistem de materiais ou reprovam ou têm sucesso. É por estas definições e tantas coisas. Esta disciplina é chata, para ser sincero. Eu sei que é, pá. Mas é importante. Mas devia ser dado não tão massivo e metade da matéria. Mas olhem, quero meter mais em chatice e com consulta, cativava-os de outra forma. Um teste com consulta, mas são as maneiras de ensino dos outros países e nós aqui andamos sempre atrasados. E temos a mania. Estamos 100 anos atrasados, percebo. Andamos sempre Estamos 100 atrasados. anos atrasados. Temos a mania de andar todos a controlar uns aos outros. Os professores andam a vigiar os alunos andam a vigiar outros, andamos nisto e nos esconder das coisas. E não era para decorar isto, era para terem à frente e com gosto. Claro. Mas, olhem, foi só um desabafo. Esqueçam, porque eu já tenho tanto em que me coçar, já tenho mais com isso. Eu quis estas cadeiras há muitos anos com e tecnologia mecânica que vos vou dar com consulta, vou-vos dar para o ano e não consegui. Compartilhar a tela. Não faz sentido nada decorar estas coisas, mas vou pôr aqui essa apresentação. Fechei sem querer, vou ter que abrir outra vez. Não está aberto. Está no PDF. Está aqui. É este 6 então. Transformações de fase. O que é o conceito de transformação de fase? Vamos para aqui. Uma fase é caracterizada por uma forma específica de organização de átomos, segundo uma estrutura homogénea, ou seja, é uma estrutura que não é, o contrário da engenharia mecânica, uma coisa não homogénea, é heterogénea. É uma coisa que, a curta distância, daqui para ali já é diferente. Ser diferente daqui para muitos quilómetros não é uma coisa heterogénea, ou seja, passou tanto tempo em que nesse caminho foi sempre igual, foi homogéneo. Uma coisa que é organizada a curta distância, a pequenas distâncias, em a organização, nomeadamente de átomos, que é a situação de uma fase, é uma coisa organizada e é homogénea. É a definição de fase.
Uma transformação de fase consiste basicamente na reorganização. Esta organização passa a outra. Esta organização dos átomos vai passar a outra. Uma reorganização daqueles átomos resultando de outras fases. Ou seja, os átomos reorganizam-se e fazem outras ligações químicas. Uma transformação de fase começa com a formação de pequenos núcleos de novas fases. A partir das fases pré-existentes, nascem novos cabelitos, novas coisinhas pequenas, novas partículas que são os núcleos, que formam a nova fase. Crescem até formarem os grãos das novas fases. Está aqui o exemplo. Estão a ver? Os núcleozitos que aparecem por ali na fase líquida, parecem ali uns embriões e vão subindo. A fase sólida vai crescendo até que desaparece todo o líquido. Toda a fase líquida que era homogénea, isto era homogéneo. É? Se nós fôssemos do tamanho de uma formiga, isto para nós é homogéneo, que é a curta distância. Para nós, do tamanho de rapazes e de raparigas, já não é homogéneo, é heterogéneo, porque aparecem em diferentes fases. Estão-me a entender o que é a curta distância? Depende do tamanho de quem está a ver também. Aqui, a curta distância, ficou só uma fase, que é o sólido. A curta e a longa. Ficou só grãos que se encontraram. A transformação de uma fase líquida para uma fase sólida. Foi este caso. Está aqui. Formação de cristais, grãos incompletos, a partir do crescimento de pequenos embriões, pequenos núcleos. Podem escrever aqui, se quiserem apontar, um núcleo na coisa é a mesma coisa que, olha, nós nos humanos e nas mulheres, o embrião é o nascimento, é o crescimento de qualquer coisa. O primeiro aparecimento. É o crescimento dos cristais e a formação dos grãos finos, dos grãos finais, constituídos por uma fase líquida. Dos grãos finais constituídos por uma fase sólida. Desculpem, eu estava a ler esta porcaria a olhar para o outro lado. Portanto, é aqui o terceiro, o crescimento de toda a fase sólida. O outro está um pouco mais pequenino. Conceito de transformações de fase. Transformação de uma fase sólida para outra sólida. É primeiro. Temos aqui depois muitas que temos que decorar. Estes status, estas. Que é o líquido e dois sólidos. É dois sólidos a dar um sólido. É um líquido a dar um sólido mais um líquido. Estas vão ser transformações isotérmicas à mesma temperatura. Sem variação de temperatura. Mas antes disso, eu andei para a frente para vos mostrar. Antes disto, vamos ter uma classificação das isotérmicas e das não isotérmicas. Das que não são a temperatura constante. E dessas complica porque temos que dar, assim, o que é a transformação de uma fase sólida para outra sólida. Temos grãos constituídos, por exemplo, aqui só por uma fase sólida. Começa a nascer uma outra no meio, depois ficam as duas. Isto não foi à temperatura ambiente, foi ativado termicamente. Está aqui grande temperatura, muita temperatura para ativar este nascimento, esta vida e esta transformação. Está bem? Se for transformação de uma fase só sólida para duas sólidas, como é que é? Temos aqui só uma sólida e nascem, por exemplo, duas. Aqui, duas fases. O partito ali que está no meio, o alfa, mais à volta, o Fe3C, outra fase sólida. No arrefecimento tem que haver temperatura, isto não pode ser à temperatura ambiente. Não se assustem para já com isto, tenham calma. Agora, se for uma fase líquida, transformação de uma fase sólida e outra líquida para uma sólida. Temos aqui líquido mais alfa. Não são os embriões, é líquido mais uma fase alfa. Por causa do arrefecimento, está ativado termicamente, vai, por exemplo, dar só uma fase sólida. Isto acontece. Já vamos ver exemplos no diagrama. Então, a classificação do tipo de transformações de fase, temos não isotérmicas, não são a temperaturas constantes, ou isotérmicas. E destas temos as congruentes e as invariantes. As invariantes têm uma série de nomes. Vamos então ver uma de cada vez. As não isotérmicas.
não são a temperatura constante. Por exemplo, esta Liga 1 não isotérmicas são aquelas que ocorrem com variação de temperatura. A Liga 1 está aqui a arrefecer e ocorre com variação de temperatura. Quando eu estou a diminuir de 1450 para, sei lá, quase temperatura ambiente. Estão a ver? 25, 40 graus. E vim por uma zona. Esta Liga 1 tem a mesma porcentagem, tem 20 de DNI. Tem aquela porcentagem de composição aqui dos elementos da escala dos eixos. Está bem? Das escalas destes dois eixos. Tem 20% de DNI. É sempre o elemento da direita. Mas esta liga aí foi obtida por uma situação não isotérmica. Que a bocado já vamos ver em diagramas situações em que há a transformação de fase por situações isotérmicas, à mesma temperatura. Calma. Aqui não isotérmica o arrefecimento da liga 1. Então o que é que há no A e no B? É assim. Na figura ao lado está ilustrada uma transformação não isotérmica para a liga 1. E é que ela vai passar de líquido a líquido mais sólido e depois a sólido por causa de ser não isotérmica. Não é a temperatura constante. Uma fase líquida, que é aquela de cima, vai se transformar numa fase sólida, que é depois este alfa de baixo. Aqui temos duas, o líquido mais o alfa. Mas depois só no fim é que fica só alfa. Estão a entender? A transformação inicia-se a 1200 graus, mais ou menos, que é aqui. Ligeiramente acima. E termina depois a uma temperatura que é esta. Está aqui de baixo. Este. 1150, ou seja o que for. Ou 1100, que é mais ou menos que este ponto. Não é bem, mas é um bocadinho acima. Fosse 1100. Esta transformação foi o líquido a passar a um alfa, a um sólido. A equação da transformação é esta. Mas ela foi não isotérmica, foi a temperaturas diferentes. Se eu mantesse sempre em 1250, eu nunca perdi o líquido. Portanto, foi a ativação térmica. Se eu baixar abaixo dos 1200, basta-me a nascer um sólido. Tem a ver com o efeito térmico, está bem? Com a variação da temperatura, ou aumento ou diminuição. Transformações congruentes, agora o que são? Uma única fase. Uma congruente é uma única fase transforma-se numa outra única. A temperatura constante. E temos aqui um exemplo. Temos aqui uma temperatura que é esta, que é um valor de temperatura. Então, não interessa qual é, mas há ali um valor de temperatura aqui. Vai daqui para ali para o eixo. Nós tiramos o valor raio. Eu queria desenhar a preto e não consegui. Ou preto, ou seja, por for. Não está. Se consigo agora desenhar uma régua. Tiro dali uma linha que foi para ali. Estão a entender? Limpar isto e a mouse. Portanto, porquê é que é congruente? Porque em qualquer sítio desta liga de arrefecimento, a transformação inicia-se neste ponto A e só há uma hipótese para a transformação. É o líquido dar um sólido, não há outro. Está bem? Para a liga 1. Então, será que neste caso já é Por isso é, temperatura constante? por isso é que ela se chama congruente. Por esta aqui já não é. Então, e esta aqui é isotérmica? Não. É isotérmica? É. Porquê é que é isotérmica? Porque Tem a variação só uma temperatura. passou de líquido para sólido àquela temperatura constante. Percebe? É isotérmico. Por isso é que as congruentes estão classificadas. As congruentes estão classificadas dentro das isotérmicas. Mas dentro das isotérmicas, a temperatura constante também há as invariantes.
É a grande panóplia depois das outras restantes todas do diagrama. Pá. Nem é esta. Estão a ver? Tem assim linhas que são inclinadas. Nem é esta que tem só um ponto e passa logo direto. Àquela temperatura fixa passou tudo de líquido a sólido. São as outras que estão para aqui. Pá. Estas. São esta quantidade de transformações. Líquido a dar dois sólidos, sólido mais líquido a dar um beta, que é um sólido, líquido a dar sólido mais líquido, são as outras todas, tudo está aqui, ó, dois sólidos a dar um sólido. São todas as outras do restante diagrama, quando ele não é só assim simples, quando ele tem estas inclinações. Deixa eu ver aqui buscar um diagrama. Há bocado eu vi um aqui, estou cansado que agora perdi. Vou já mostrar. Diagramas são estes. Então aqui, isto aqui é invariante. Isto aqui é uma transformação congruente. Esta liga 2 que eu tinha preto é congruente. Podes explicar isso outra vez, que eu não percebo. Está na definição, eu não consigo explicar porque isto é impinância. Desculpem. Uma congruente, uma única fase, transforma numa única fase a temperatura constante. Então não foi assim. Aqui o líquido não passou a uma única fase, que é esta. A temperatura constante foi aquela, é aquela. Esta temperatura. É ou não é? É o caraças, não é nada. Não é congruente, porquê? Porque o líquido não passou só a uma fase sólida, passou a duas sólidas, mal. O que é congruente? O líquido passou a uma única sólida. A Liga 2 que o senhor estava a coisar era uma daquelas 5, que eu não sei qual o nome, mas é uma daquelas 5. Não é não, esta Liga 2. Então um líquido dá dois sólidos é uma daquelas 5, que é. Há de vir, mas não é congruente. Exato, a congruente é de líquido para sólido, ou de um para um. Tem que haver só uma situação para outra, está a ver? E não uma para dois sólidos, está bem? Perceberam? Eu estava a bater, quem agora falou teve absoluta razão, eu estava a bater no ceguinho em vocês, era a ver se vos convencia aqui a dizer que eram congruentes. Para quê? Para dizerem que sim, eu dizer que erraram e perceberem que tem que ser só a dar uma sólida e não duas sólidas como está aqui. Estão a entender, malta? Uhum. Então, as invariantes, porque esta aqui é invariante ou variante? É? Essa é invariante. É variante. Já não é invariante. O que é variante? Invariante ou congruente é só esta. Pronto. Então vamos para aquelas ali deste traço. São estas todas. Limpar todos os desenhos. E já vamos ver naquele exercício agora a seguir. Desculpa. Um líquido a dar dois sólidos. Um sólido mais líquido a dar um sólido. E elas estão aqui nestes exemplos. Na linha eutética, temos aqui um líquido mais um alfa, por exemplo, a dar o quê? Um alfa mais beta. Por exemplo, aqui chama-se eutética porque é duas fases sólidas, a temperatura, transformar-se em duas fases sólidas a uma temperatura constante. Por isso é que se chama eutético. Transformação eutética. Nasce sempre duas fases sólidas, que são estas, que estão aqui, mas a temperatura constante. Em qualquer sítio isso acontece, malta. Limpar todos os desenhos. Limpo. Oh, caralho, porque é que me está a limpar este? Pronto.
Ou não me limpo isto com o desenho para aqui, não sei porquê, assim. Limpar. Esta porcaria, pá, dos softwares. Pois eu estou a desenhar no PDF sem querer. Eu estava a desenhar. Que se interessa, um gajo, é muito farto disto. Estava a desenhar no PDF. Eu vou tentar mostrar outra vez. Já está. Já está outra vez. Agora perdi. Esperem um bocadinho que eu já meto outra vez. O senhor consegue-me ouvir a falar? Ouço, Ok, pronto. Era só para saber isso. consigo. Ok, ok. Vou voltar àquela apresentação e explicar porque é que é congruente e não congruente. Perdi o acetato. A congruente não é nada só nos pontos triplos. Já explico. Fui eu que perguntei quando não conseguia falar, mas depois você falou tem que ser face para face também. É fase para fase. É quanto é Sim, fase. sim. Está a entender? Não é o ponto triplo. Sim, sim. Eu não consigo ao mesmo tempo ter a apresentação e estar a ver o bate-papo. Peço desculpa, pá, ou estar a perceber quem é que está aí. Vou pôr outra vez, compartilhar a tela. Eu fechei-a porque eu estava a desenhar nela sem querer. Compartilhar a tela. Perdi, estou farto. Compartilhar a tela. E agora ir para transformações congruentes. Congruente é assim. Nasce só um sólido. Nasce só uma única fase. Porque é que estas deixam de ser congruentes e passam em variantes? Então, senhor, uma pergunta. A ti, se fosse ao contrário, se fosse de um sólido para líquido, também era congruente? Não há um sólido para líquido. Há no aquecimento, no arrefecimento não. Nós estamos a ver situações de arrefecimento. Ok. Já percebi. Bem? A cadeira é toda a ver só arrefecimento? É porque nós estamos a produzir. Produzir é ter fundição e baixar a temperatura. Ok. É isso que é produzir. Vocês têm razão pôr isso nessa perspectiva. Porque é que não trabalhamos ao contrário? Mas nós não vamos pôr uma percentagem e depois aquecer para ficar sempre lá em cima. O que nos interessa para a produção é arrefecer depois, senão nunca temos sólido. Nós queremos é chegar lá acima e depois dar o arrefecimento para produzir o Lá de material, cima não é? receber e arrefecer para obter. Então, as invariantes, as não congruentes, são todas assim. Temos que obter este tipo de transformações. Por exemplo, a piritectoide é dois sólidos a dar um sólido. Enquanto o tectoide já é o contrário, é um sólido a dar dois sólidos. Estão a entender? Tem estes nomes que vocês têm que decorar. Então, estas envolvem líquido. A eutética, a peritética e a monotética envolvem líquido de um dos lados. A eutética é o líquido logo direto a dar dois sólidos. Não é por isso que é ponto triplo. A eutética não é por ser em ponto triplo, é porque deu dois sólidos. Ou seja, no diagrama, apesar de ali ser um ponto triplo, isto é a linha eutética. Tudo aqui é eutético, porque todas elas dão dois sólidos. Está a entender? É isso que é o eutético. É transformar-se em duas fases sólidas. Não me peçam para explicar isso, porque é que eutético é duas fases sólidas, porque vem das definições, porque é que temperatura se chama temperatura, um eixo do XY se chama eixo XY. Vem do início do conhecimento e da comunicação e dar nomes às coisas. Portanto, eutético é um líquido a dar dois sólidos. Está bem? A temperatura constante, que é esta linha.
Temperatura constante. Diga. Professor, Diga. aí o alfa é um sólido? Aqui é. Ok. Alfa mais líquido dá só, eu ando para baixo, só um líquido. Dá sempre dois sólidos. Dois Abaixo, sólidos, o alfa e o abaixo beta. temos sempre dois sólidos. Tá? É isso, ok. É a característica do que é o atético. A característica do que é o peritético é um líquido mais um sólido a dar sempre um sólido. Exemplo. À temperatura de cerca de 1100, que é aqui, à temperatura de cerca de 1100, em qualquer ponto da linha peritética, que é esta que está ali, vê-se mal, mas se o diagrama fosse ampliado, é uma linha que está ali. Em qualquer ponto daquela zona, mais ou menos 1100, é mais ou menos por aqui, em qualquer ponto, ocorre uma reação deste tipo. Um líquido mais um sólido dá um sólido só. Se forem ver aos pontos todos daquela linha, é assim. Está bem? Agora os outros. Aqui é o monotético, o otético, o peritético e por aí fora. Está nas definições. Vimos a eutética. Vimos a otética. Agora, a peritética. Para dar só uma fase sólida 2, dá só uma obrigatoriamente. Está bem? E agora, a seguir, o eutectoide. O que é o eutectoide? É uma fase sólida transformar-se numa sólida mais sólida. Chama-se eutectoide. E por último, o peritectoide. É dois sólidos a dar um sólido. Aqui era um sólido a dar dois sólidos. Aqui é dois sólidos a dar um só. E vocês têm aqui exemplos resolvidos. Vamos tentar resolver este exercício aplicando cada um destes nomes esses que estão resumidos aqui nesta figureta. Como é que isto se faz? Vamos lá tentar resolver o primeiro. Considere a liga 1. Identifique o nome e a equação de todas as transformações sofridas pela liga 1 desde 1600 até 400. Liga 1. Quando eu vou por aqui, tenho alguma transformação de fase? Quando vou... Não. Não. Chego aqui, o que é que acontece? Líquido para sólido. Oh, caraca, eu queria este diagrama que é mais simples. Calma. Considera a liga 1. É a mesma coisa. Eu estava à frente. Temos a liga 1. E para dar um nome às coisas, é por isso que está este exercício. Classifica a transformação que se inicia à temperatura T1 e escreva a sua equação. Que transformação é que se inicia à temperatura T1? É um Temos sólido que... mais líquido. Não, é um líquido a dar um líquido mais sólido. Sim. Vamos aqui atrás e temos que decorar para saber o que é. Um líquido a dar líquido mais sólido. Está aqui. É um monotético. Estão a entender? Sim, sim. Pronto. Chama-se a linha monotética. Pronto, ela estava aqui, mas no exemplo é a mesma coisa. Então aqui, um líquido deu líquido mais sólido. E aqui, o que é que aconteceu? O líquido mais sólido deu Dois sólidos. sólidos. Ao dar dois sólidos, temos que ir ver outra vez. Um líquido mais sólido, deixem-me recapitular, que eu estou... Chegamos aqui. Um sólido. Deu dois sólidos. Sólido mais líquido igual a dois sólidos. Não, chegamos aqui ao ponto A, classifica-se, se inicia a temperatura, considera a liga 1, classifica a temperatura, a transformação que se inicia a T1. E escreva a sua equação. Essa já vimos. Então é o líquido a dar líquido mais sólido. Isso não há dúvida. No ponto A. E o que é isso? No ponto A. Líquido a dar líquido mais sólido é monotético. Vamos para o outro.
Às vezes descobrimos o outro. Ler agora com calma. Considere a Liga 2. Já vimos de chegar a este ponto da Liga 1. Calma lá. Vamos agora para a Liga 2. Classifica a transformação que se inicia a temperatura T2. Onde é que está a temperatura T2? Está aqui em baixo. Um Sólido vai dá dar sólido 2. mais sólido. Sólido a dar sólido mais sólidos. Exatamente. Como é que nós a classificamos? Temos que ir Eu aqui. tectoide. Sólido dar sólido mais sólido. Eu tectoide. E a equação é aquela. É essa. Nada que saber. Vamos a outra pergunta. É o tal ponto A aqui. Considera o ponto A da Liga 1. Indica a equação e o nome da o nome e a temperatura de transformação que ocorre nesse ponto. Que transformação é que ocorre e que temperatura é? A temperatura é fácil, é sempre esta constante. Andamos para aqui e é 180 e tal. Olhem, é 183. É esta linha comprida. E que transformação é essa, mal? Temos que ir à definição desta transformação e que está para cima dela. Que está aqui. Temos esta situação aonde? Temos aqui um líquido a dar 2 sólidos. É uma linha eutética. Pessoa, não é bem assim. Espera, deixa-me ver se é outra vez que eu não me recordo. Um líquido É um a dar sólido. 2 sólidos. Então, não é um sólido mais líquido a dar 2 sólidos. Vou falar desta linha. Ok. Aqui. Vou falar desta linha, a transformação consta. Considera o ponto A da Liga 1. Desta Liga 1. Sim. Temos um sólido mais um líquido a dar 2 sólidos. É verdade. Mas esta transformação é a temperatura constante. Esta transformação é a temperatura constante. Então é congruente. É congruente. É isso que eu vos queria puxar por vocês. Pá. Ok. Pois Então, porque nas invariantes não temos aqui nada que dê direto para isso. não. Faz É esse sentido. o problema da confusão que nos leva a erro. Então, congruente é o quê? É de sólido líquido para 2 sólidos? Não, é uma fase para outra fase só. É, Sério? Não, ok. é o que tínhamos aqui. Então, mas nós não temos isso, nós estamos de uma fase para duas fases. Espera. Há uma que se mantém constante, que não mudou, ficou. Transformação congruente é isso que é? Não. Não é? É uma fase, uma única. Não é. Eu fui à pressa, não era congruente com o que eu queria dizer. Queria-vos dizer estas, as que são a temperatura constante, transformações invariantes. Ocorre a temperatura constante isotérmica. É esta linha assim horizontal, pá. Esta linha horizontal. Então, mas lá pede no ponto A, em específico no ponto A ou não? E no ponto A, que nome é que temos? Mas no ponto A, em específico no ponto A, na Liga 1, nós estamos de sólido mais líquido a dar um sólido mais um sólido. Mas um dos sólidos mantém-se igual, só o outro é que alterou. É. Aí como se anulasse? Não sei. Não anula. Considera o ponto A da indica a equação, o nome e a temperatura de transformação. A temperatura de transformação, não há dúvida que é 183. Não tem dúvida, pois não? Não. É uma transformação que não é congruente, que eu fui à pressa sem pensar. É uma transformação Isotérmica. 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 Isso não há dúvida. A temperatura é 183 e é uma transformação isotérmica. E qual é o nome? Pois, agora aí é que falta saber. É que se for naquele ponto triplo, digamos assim, é eutética, mas está aí a dizer que é no ponto A. E no ponto A temos um sólido mais um líquido a dar Dois sólidos. 2 sólidos.
Mas não há nenhuma dessas. Não há nenhum nome para essa transformação. Não é peritético, é. Essa daí é um outro sólido. Sozinho. Temos um sólido mais um líquido a dar 2 sólidos. Não é peritético. Ainda temos 10 minutos. Não há problema. Bem, a eutética, só um líquido vai dar 2 sólidos. Só que depois nós temos. Isso é aqui. Pois. Epá, confusão. Isso Será? aí seria se fosse numa terceira liga. Se uma terceira liga estivesse aí nesse ponto, aí sim. Será aqui uma terceira líquida? Temos uma terceira liga aqui. Tínhamos um eutético puro, que era um líquido, 2 sólidos. Vamos lá ver atrás. Líquido a dar 2 sólidos. Tá? Não há dúvidas, para não? Não. É a zona mais baixa de fusão. Foi até é útil este ponto eutético. O que é útil? Porque eu, se fizer ao contrário, já me começa aqui a nascer líquido. Em mais nenhum sítio nasce líquido. Estão a entender? Percebem? Mas aqui fica um misto. Sólido mais líquido. Mas é sólido. A dar 2 sólidos. Então, no que é que ficamos, professor? Temos esta situação. Caímos aqui. Sólido a dar 2 sólidos. Eutectóide. Mas lá são 2 sólidos. A dar outros 2. Não, temos um a dar 2. Não, até temos um sólido e um líquido. Está bem, mas é o líquido de continuar do líquido a dar 2 sólidos. Então, mas, Não interessa, pá. então, É a mas, mesma professor, coisa que aqui. então, professor, é mesmo- o é a sólido mesma está no coisa. meio. O sólido está no meio é igual ao sólido que no final. Por isso não é um. Esquece. Aqui o líquido deu sólido mais líquido. Aqui neste ponto T1, na T1. Vamos voltar para trás. O líquido deu esta sólido mais líquido, que é a monotétrica. E a outra situação nós não temos aqui. Temos a situação de nascer de 2 sólidos, que é esta. A partir de quê? Só de líquido ou só de sólido? Não, não é só de líquido. É a partir de sólido já. Temos uma situação eutectoide. Aqui. É a parte mais complexa. É a parte mais complexa aqui neste ponto A. Então é isso no exame que uma pessoa depois confunde-se toda. Não confunde. Vocês têm que ver. Confunde. Não confunde. Vocês têm que perceber que não existe aquela Quando dizes designação. assim é tramado. É um sólido a dar 2 sólidos. Tá? É com líquido. Mas já tem sólido. Não é tramado, pá. Aqui acho que foi mais claro. Não foi. Só vimos este ponto 2 que foi fácil. Foi sólido nítido a dar 2. Então, professor, Está com uma mistura de líquido. Não há Então, problema. professor, podemos dizer aí que nesse aí há uma transformação de um sólido para outro sólido, porque É. um dos sólidos já lá está, é isso? Um sólido em 2. Não, professor, eu acho que, na minha opinião, é um sólido para outro sólido, porque o sólido A já lá está feito. Não volta-se a repetir. O alfa, que é o mesmo. Sim, já lá está, não volta-se a repetir. Não é? Não, mas à custa da reunião de alfa mais líquido nasceu um beta. Pronto. Deu 2, continuou a dar 2 sólidos. Não, supostamente, foi como e o antes e o André também disseram, lá está, faz sentido. Então, se lá estava um sólido e dá o mesmo sólido,
o líquido que estava inicialmente só vai dar o beta. Então, e aqui? O alfa também só deu. O alfa continua a dar o alfa. Então quer dizer que é só sólido, sólido. Só alfa, beta. Não foi. Foi sólido a dar 2 sólidos. Sim, faz Nesta. sentido. Estão a entender? Portanto, os pontos isotérmicos são os que criam mais confusão. Estas zonas assim, este só tem esta linha, há deles que têm mais. Olha, este tem uma série de linhas isotérmicas. Só tem um ponto congruente, que é este. Vêem? Este aqui. Por acaso não tem só um, tem aqui outro. São diagramas mais complexos. Olha aqui outro ponto congruente. Não é isotérmico, como há bocado disse à pressa, ou de ser isotérmico dizer congruente. Nada disso. Aqui é um ponto congruente. E aqui também. Aqui. Estão a ver? Mas tem mais pontos isotérmicos que são complexos. Posso ter sólido a dar 2 sólidos, ou posso ter sólido mais líquido a dar 2 sólidos à mesma. E eles são o mesmo. Em definição. Então, 2 sólidos. Temos que ir aqui ou aqui nestas todas, um a um, ou na definição geral aqui. Nesta. Temos só líquido a dar 2 sólidos, é o tético. Já temos sólido a dar 2 sólidos, é sempre o tectóide. Está bem, malta? Ok. Tem que ser assim. Sei lá como é que seja agora. Tenho que decorar estes. Não existem mais nenhum nomes para além destes. E nós, quando temos aqui líquidos à mistura, cai nesta situação. Foi aquela situação. Foi esta. Aqui neste ponto. Isto aqui tem alfa mais líquido. Porquê? Porque estamos neste domínio à esquerda. E temos neste domínio à direita. Portanto, está aqui uma mistura. Aqui dentro deste triângulozito. Aqui temos alfa mais beta. Porque temos alfa à esquerda. Este diagrama é um bocado mais complexo. Este diagrama do chumbo estanho. Está bem? Nesta zona. É um caso particular mais agudo. Não acontece muito no ferro carbono. Portanto, sim, a nascerem 2 sólidos à custa de sólido e líquido. E aqui temos um domínio misto, aqui, por causa de termos o beta e o alfa de um lado e do outro, em que nascem aqui 2 sólidos. Olhem, tenho que ficar a perceber que só existem estas designações e temos que olhar para o produto do lado direito. Produto do lado direito. Se tiver líquido, o produto do lado esquerdo com líquido não conta. Só se for uma situação assim particular em que não temos 2 do lado direito. Estão a ver? Nesta situação é paritética nitidamente. Sólido deu sólido. Está lá o líquido à mistura. Sólido deu sólido. Paritético. Foi isto aqui. Sólido deu sólido. É estranho, não é? Porque é que eu estou a considerar o líquido e estou a baralhar isto? Foi sólido a dar sólido. Chama-se paritético. Está mal. Olhem, depois então vamos apontar para uma daquelas quartas-feiras. Dia 12, se calhar. Para dar a 8. Isto aqui, se calhar, tem que se treinar mais ou vocês ir vendo nos outros exercícios que vamos ter para a frente. E levar uns papeizinhos para o teste também. Eu sei que me atrapalha isto. Vamos ver se o teste é à distância, ainda não sei. Vamos ver. Então, professor, olha lá uma coisa. Ah. Nós amanhã saímos à 1h30 de uma aula que temos de matemática. E depois entramos às 3h30.
Das 2h30 às 3h30 fazia sentido ter aula? Você podia, não podia? A malta pode, não pode? Amanhã, por acaso, posso. Toda a gente que está aí pode. Eu, por acaso, eu não posso, mas pronto, mas passo para gravar a aula e, Não, não, não. e tenho a aula gravada. Não, vamos para uma quarta. Pronto. E também, se calhar, eu vou arranjar mais um exemplo aqui deste e temos que ver isto mais ao pormenor ou ver lá para a frente. Se não for nessa quarta, fazemos na outra quarta a seguir. Eu amanhã podia, amanhã não posso, tenho aulas amanhã toda, outras cadeiras. Só aqui assim, como há bocado vocês diziam, de decorar estas 5 coisas, são 5 nomes diferentes, eu sei. Isto não é como decorar a Maria e o Manel, que olhamos sempre para as caras, é decorar estes nomes destas transformações. É aborrecido, eu sei. Eu preferia que isto fosse com consulta. Acho que foi a vocês que há bocado disso, não foi? Foi. Foi. Eu preferia, mas... E daqui tinha um apoio, uma bitola, e não andavam a empinar, nem a... Vocês têm tantas cadeiras, têm mais cadeiras, e não andam com isto constantemente na cabeça, e não faz sentido. Era mais útil, proveitoso, que estivessem a treinar e a ver exemplos, e exercícios e testes, do que no medo de estarem a decorar e a ter que saber. Sim, porque isso, um profissional só precisar saber isso ia consultar, não ia estar a... Era, Não faz sentido nenhum isto. Só trabalha com isto, trabalha mais com isto. Não faz sentido nenhum. Bem, vocês fiquem, por isso é que esta cadeira também tem um bocado de insucesso. Mas, olha, devia haver metodologias para mudar isto. Eu nunca estive nela e estou agora pela primeira vez. E já não estou para o ano. Então Tá só bom. está tudo. Ficamos Certo. então para aquela quarta, dia 12. Um abraço, está bem? Já só até a próxima.